Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. E Clínica Doutor José Rosa, especializada em varizes. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Viver Bem, que hoje destaca a atividade física para crianças. Os nossos especialistas, as nossas especialistas convidadas, porque hoje teremos mulheres aqui no nosso programa, irão esclarecer dúvidas, então, para você de casa que tem crianças, tem os sobrinhos, tem os filhos e que não consegue inserir a atividade física dentro do contexto da rotina dos pequenos. Um tema muito importante para o nosso público infantil e hoje a gente esclarece tudo para você de casa. E para falar sobre o tema, nós trouxemos uma pediatra especialista em endocrinologia infantil. Pediatra que se especializou na área, né? A doutora Liliana Angélica Bandos Benites. Muito bem-vinda. Bom dia, doutora. Satisfação em recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, obrigada. E um programa hoje especial para os nossos pequenos, né? Aqui próximo ao Dia das Crianças, na passagem do Dia das Crianças. E hoje esclarecendo o que é a atividade física, como que a gente insere isso no nosso público infantil, porque melhora a saúde das crianças, né? Com certeza. A atividade física, ela pode ser inserida desde que a criança nasceu, né? Porque o bebê mexe os bracinhos, mexe as perninhas e vai evoluindo, engatinha, anda. Então não existe idade para atividade física, né? A gente precisa lembrar que tem uma diferença entre atividade física e esporte. A atividade física pode ser inserida em qualquer idade, andar, correr, brincar, lógico, com as capacidades que essa criança já adquiriu conforme a sua idade. Quando a senhora mencionou aí a questão da criança já quando bebê e o pai estimular esse exercício físico, esse movimento no bebê, já é importante? Fundamental. Quanto mais você estimula o pegar os objetos, levar a mãozinha à boca e movimentar, essa criança tem mais chance de sentar na idade certa, engatinhar, andar. A própria iniciação a caminhar, né? A criança tem a firmeza de andar. Com certeza. O estímulo tem que ser feito desde bebezinho. Certo, doutora. E como que a participação dos pais pode ajudar na qualidade de vida dos filhos? Isso vai refletir no futuro, a criança que tem essa iniciação na atividade? Com certeza. Hoje a gente sabe que a atividade física, ela previne doenças graves como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, ela melhora os índices de depressão, a autoestima, a socialização dessa criança, né? Então, se a família ainda não consegue inserir essa criança num esporte, ela tem que inserir essa criança numa atividade física, pular corda, caminhar, correr, subir escada, brincar no escorrega, levar essa criança para uma pracinha no fim de semana, tudo isso é atividade física. Essa é a diferença, né, doutora, de muitas crianças de hoje em dia para a nossa infância, por exemplo, quando a gente ia pra rua, brincava de bets, brincava de esconde-esconde, o pai, ele não tinha o tanto medo, até pela questão da violência também, de deixar a criança livre na rua para brincar, interagir com os vizinhos, e hoje ela acaba ficando um pouco presa no videogame, no celular, no tablet, né? Hoje em dia, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele recomenda que as crianças façam pelo menos 60 minutos por dia de atividade física moderada e intensa. Não significa que ela tem que ir para o judô, para natação, claro que é importante também, mas atividade física nesse sentido que você está falando, de brincar, de correr, né? E esses estudos já mostram que esses 60 minutos eles vão prevenir essas doenças que a gente falou anteriormente. Lembrando também que o videogame, a televisão, o computador deve ser limitado a 2 horas por dia. Eles falam em 2 horas dia de tela, eles usam essa expressão. E muitas vezes nós pais, a gente se acomoda, né? Deixa a criança ficar ali no desenho, no videogame, por questão de comodidade, e isso vai prejudicar essa criança com certeza, até em termos intelectuais. Olha, e muitas instituições de ensino, elas podem colaborar nesse processo, né? Ajudar a família a inserir essa criança numa prática de atividade, num momento de diversão. A gente fez, inclusive, uma reportagem especial sobre o tema e a gente... Vamos assistir agora, né, doutora? A infância, fase decisiva na formação da nossa personalidade, do nosso caráter. Ter uma infância saudável, entre outros fatores, o brincar, se exercitar e conhecer o próprio corpo são atividades fundamentais.
E a atividade física nesse período garante um melhor desenvolvimento. É importante que as crianças nessa idade tenham contato com outras crianças, tá? Nessa idade de 2 anos, né? Que elas brinquem, socializem, pratiquem algum esporte, seja o judô, seja o balé, seja a capoeira, a educação física. É muito importante para que as crianças cresçam saudáveis, que tenham esse contato com as outras crianças. O que se torna básico porque você vai trabalhar a lateralidade, coordenação motora e agilidade. E não para por aí. Há muito mais benefícios para os pequenos que praticam essas atividades. Desenvolvimento da inteligência, estímulo das relações com as outras pessoas, incentivo dos comportamentos saudáveis, atitudes, valores e da autonomia. Mas será que os pais estão preparados? Muitas crianças também consomem bastante produtos industrializados que causam, às vezes, problema de pressão infantil, problema de colesterol infantil, coisas que estão resultando desde o início e vai refletir mais forte na fase adulta delas. Deixa a criança ser criança, não deixa ela passar dessa idade, você não coloque limite dela. Deixa ela curtir a melhor fase dela, que é uma fase da criança, que lá na frente ele vai se arrepender muito de não ter vivido a fase de criança. Realmente é a melhor fase, a gente tem que deixar a criança ser criança e usar desse momento tão especial da nossa vida, né? Mas como a matéria já mencionou, alguns benefícios vêm para o comportamento, para a disciplina, para o convívio social. Mas há um fato muito importante também, que é a questão da obesidade infantil, que os índices são alarmantes, né, doutora? Sim. O IBGE hoje já fala em 1/3 das crianças brasileiras com sobrepeso ou obesidade, né? Que é um absurdo. E a atividade física, ela não só previne a obesidade, como ela também colabora quando a gente está fazendo um tratamento. Mais de 33% das crianças do Brasil sofrem hoje com obesidade. Sobrepeso e obesidade. E isso realmente preocupa. Com certeza, porque a obesidade ela vai levar a doenças ortopédicas, doença cardíaca, diabetes, esteatose hepática, AVC, enfim, são doenças graves e que levam ao óbito precoce. E há como reverter essa obesidade? Identificou que a criança já está obesa, já tem um sobrepeso, o pai tem que se preocupar e tem que buscar um apoio profissional para reduzir isso. Isso, com certeza. Não é fácil, mas é possível, a gente tem conseguido com o apoio da família, porque não adianta a família querer comer de tudo, comer porcaria todos os dias e a criança não. Então tem que inserir uma reeducação alimentar na família toda, né? E inserir também a prática de atividade física para todos, porque os pais têm que dar o exemplo. Ah, mas eu não tenho tempo. É aquela história que a gente falou. Se você não tem tempo para praticar um esporte, insira no seu dia a dia, junto com o seu filho, uma atividade física, como andar, correr, brincar no parquinho, que isso já vai colaborar bastante. Olha, doutora Liliana, a gente vai para uma pausa bem rapidinho. Daqui a pouco, então, a gente explica para o pessoal de casa as formas, né, de inserir tudo isso dentro do contexto, dentro de casa. Então, você de casa, não saia daí que nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. E Clínica Doutor José Rosa, especializada em varizes. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje com um tema dedicado às crianças e às mamães, é claro, falando sobre a atividade física para os pequenos. Afinal, vivemos uma epidemia mundial de obesidade. Dados do IBGE revelam que no Brasil, mais de 33% das crianças estão acima do peso. Nós estávamos falando sobre isso no bloco anterior. E, doutora, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, você não precisa proibir a criança daquela determinada
determinada alimentação, né? Você conversa, você negocia, numa festinha ela tem o direito de tomar um refrigerante, só não pode ser um hábito do dia a dia, né? Perfeito. O ideal é não proibir nada, porque esses alimentos mais calóricos, eles são prazerosos, né? Então a criança tem que entender que ela vai comer isso eventualmente, deixar para o fim de semana, a pizza, o sorvete, o brigadeiro, e durante a semana procurar ser menos flexível e mais no fim de semana, para que isso seja inserido no dia a dia dela para sempre, e não só num período de tempo para perder peso. Então ela tem que aprender a comer e saber que ela pode comer de tudo dentro das quantidades adequadas. Isso já é difícil pra gente, né? Claro. Fazer uma reeducação alimentar, ter o interesse por um determinado exercício físico para perder peso, imagine para uma criança, né? Com certeza, para a criança é mais difícil, mas eles são muito colaborativos, eles entendem a gente explicando, e se você não proíbe nada, é muito mais fácil, porque ele passa a semana sabendo que no fim de semana ele vai poder sair da linha, vamos dizer assim. Então isso é muito legal, que eles aprendem essa disciplina e aceitam. A minha experiência mostra que eles têm mais facilidade de aceitar quando você não proíbe nada do que quando você começa a proibir. Você tem que restringir, mas não proibir. Buscar as ferramentas, formas lúdicas de atrair a criança para esse contexto também pode ser uma boa ajuda, né? Com certeza. Tanto forma lúdica, não sei se é isso que você está querendo dizer, mas na parte de comida, né? De você fazer comidas mais atrativas para a criança, até levar a criança para a cozinha, brincar com ela com uma massa de bolo, uma massa de pão, e também a forma lúdica na parte do exercício físico, que é importante. A criança tem que entender que o exercício físico é uma brincadeira, ela tem que se divertir com aquilo, não pode ser uma obrigação, porque aí perde o sentido, né? E começa a prejudicar ao invés de beneficiar. Às vezes também inserindo já num contexto de coletivo, colônias de férias, as diversões com outras crianças talvez atraiam mais também. Com certeza, né? Na infância, o esporte coletivo, ele é mais importante, mais atrativo do que os esportes individuais. Apesar de que tem crianças que gostam de esportes individuais, como tênis, por exemplo. Então vai de criança para criança, tem que ser respeitado a individualidade de cada criança. Isso só a família consegue perceber, né? Olha, doutora Liliana, foi um prazer recebê-la aqui no nosso Viver Bem, e eu agradeço imensamente a sua participação, a sua disponibilidade em participar conosco. Fica o espaço, então, para a senhora deixar a sua última mensagem. Obrigada, eu que agradeço. A mensagem que eu deixo é para os pais incentivarem os seus filhos a praticar atividade física, a fazerem esportes e também darem o exemplo, porque não adianta só cobrar da criança e você não fazer. E inserir uma dieta saudável, sem proibir nada, tanto para os pais quanto para os filhos. Viu só, gente? Essa foi apenas uma dica, a dica da doutora Liliana, pediatra, endocrinologista infantil. Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. E Clínica Doutor José Rosa, especializada em varizes.